E aí, tudo bem? Lucas aqui do Método Nagol mais uma vez. E estamos para mais um episódio de Nagolcast. Hoje eu trouxe uma pessoa que trabalha na mesma área que eu, então eu tô super animado. Ela é mentora de produtividade, então isso eu achei muito legal. É uma mentora focada em mulheres, focada nessa parte também do essencialismo, do 1% ao dia. E essa pessoa também foi indicada para os Nagolitos, então obrigado vocês que conectaram a gente, porque a gente vai estar se conhecendo aqui pela primeira vez. Isso é bem interessante também. Ela é a Pri, né? Priscila Espinosa. E se apresenta aí, Pri, para quem não te conhece, pode fazer uma bio tua aí sem pressa. Muito prazer. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigada para quem me indicou. Um prazer estar aqui falando mais sobre esse assunto que é tão importante. Meu nome é Priscila Espinosa, sou mentora de produtividade para mulheres e mulheres que estão sobrecarregadas, né? Então, é basicamente todas as mulheres que a gente encontra no mundo, né? Todas as Todas. mulheres, todas. Até aquelas que não acham que estão sobrecarregadas, elas estão, né? Então, é basicamente o meu trabalho é trazer leveza para um mundo tão focado em alta performance, em ultrapassar muito os seus limites, um mundo que está beirando um burnout. E eu vejo muito isso nas mulheres e o quanto elas se sentem pressionadas a alcançar esses níveis de perfeccionismo, de perfeição, de alta performance, de dar conta de tudo, né? Então, o meu trabalho é trazer leveza, trazer uma outra visão que dá para dar conta, mas não de tudo, daquilo que elas priorizam. Então, essa é a minha missão. Que massa. Quanto tempo tu tá fazendo isso? O novembro vai fazer 2 anos, né, basicamente. Um Dois ano e oito anos. meses. É, 1 ano e 8 meses que eu falo de fato sobre isso, que eu faço isso, né? Que eu vivo isso faz muitos anos já. Sim. Pô, você começou quando? Em Eu mês, comecei assim? em fevereiro de 2020. Ah, tá brincando. Eu também. Pô, a gente Que começou massa! junto, velho. Que É, doido. Eu que comecei dia massa! 25 de fevereiro de 2020. Comecei o método Nagol. Que legal! Eu comecei acho que no comecinho de fevereiro, mas sabe quando você começa tipo assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Começa meio sem estar entendendo muita Naquela coisa. festa sem amigos, né? Isso! Não Tipo, meu parece Deus. isso? Depois você Não, arruma uma total. turminha lá no Instagram, você vai É, arrumando tua turminha, mas até se arrumar, você fica meio sozinho ali, tipo, você fala, meu, tô brincando. postando conteúdo aqui, será que alguém tá entendendo o que eu tô falando? Ou eu tô sendo uma alienígena, né? Aí daqui a pouco o negócio vai indo, vai indo. As pessoas vão botando fé e você fala assim, nossa, realmente faz sentido, não era só pra mim, né? Aí as pessoas vão Aham. validando o seu método, aí você fala, não, é isso mesmo, então, mas é bem bacana. E você já começou falando de produtividade mesmo, ou você iniciou falando. Você já tinha certeza que era isso que você ia falar? Então, eu comecei com organização, no caso, né? Então, na minha cabeça, Ah, assim, quando você se organiza, a vida muda, né? Porque foi o que aconteceu pra mim. uhum. Mas não foi só uma organização, foi uma organização de mente, uma organização interna, uma organização externa, né? Então, a organização, ela refletiu em várias áreas da minha vida. Eu tive uma mudança muito grande, né, por conta disso. Eu era uma mulher muito sobrecarregada, que achava que tinha que dar conta de tudo, que o problema era eu, então eu achava que eu era preguiçosa só porque eu não conseguia acordar 5 horas da manhã e ficar até meia-noite trabalhando, estudando e fazendo mil coisas. Então, pra mim, eu era preguiçosa por conta disso, entende? Então, eu sofri por muitos anos essa cobrança muito grande, né? Tanto da sociedade quanto minha mesma. Eu sempre fui muito crítica com as minhas coisas. Eu sempre quis ser, digamos assim, a melhor, sabe assim? Vou fazer uma coisa, tem que fazer Uhum. muito bem feito, sabe? Autocobrança a mil. A mil, assim. Então, eu tinha essa comunicação comigo mesma, né? Era uma coisa bem Uhum. complicada. E aí eu fui percebendo, né, quando eu tive ali um quadro inicial de burnout em 2017, né, quando a gente, né, a pessoa infelizmente tem que ter umas pauladas na cabeça para parar, eu acho. Uhum. Quando o meu corpo de fato pediu para parar, que eu tive uma mudança na minha vida muito grande, uma virada de chave muito grande. Eu falei assim, cara, não tá adiantando nada eu estar realizando coisas, porque esse era o meu objetivo. Eu vivia ali numa situação de escassez muito grande quando eu era adolescente, criança, e eu achava que eu tinha que realizar, conquistar muitas coisas. E aí eu comecei a Uhum. perceber que, tipo, não estava compensando esse realizar muitas coisas, né? Eu estava realizando, mas eu não estava aproveitando. Então eu tinha um emprego que me pagava bem, mas eu gastava tudo porque eu estava infeliz, porque eu estava sofrendo por muita autocobrança, eu estava sempre querendo estudar mais, trabalhar mais, fazer mais, alcançar mais. Eu achava que eu estava o tempo todo para trás, sabe aquela coisa assim, atrasada. E aí, em 2017, quando eu tive essa. Né, meu corpo falou assim: calma, dá uma respirada. Eu tive que parar e pensar na minha vida. E aí, quando eu parei e pensei na minha vida, eu falei: não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero pra mim. E aí, eu de fato mudei.
tudo na minha Uhum. vida. Comecei a parar de me negligenciar, que era uma coisa que eu fazia muito, e eu vejo muitas das minhas mentoradas fazendo, se negligenciando por conta de trabalho, por conta de família, por conta de até mesmo amigos, né? Então, parei de falar tanto sim, comecei a falar mais não. E era Uhum. muito difícil, porque eu tinha muito essa síndrome da boazinha, de querer ser bonitinha, boazinha, de querer dar, sabe, de querer ser legal com todo mundo. Até hoje é uma coisa bem inerente da minha personalidade. Então, foi muito difícil todo esse processo de falar não para os outros e falar sim para mim. E todo esse processo foi auxiliado com a organização. Então, assim, eu me organizava de uma forma que eu pudesse falar mais sim para mim e entender o que é prioridade, entender o que não é. Então, eu tentei me organizar de várias formas, de muitas e muitas, e até que eu criei meu próprio método, sabe? Que nem a gente tenta Uhum. várias coisas, e aí a gente fala assim, não, isso aqui funcionou para mim. E aí eu desenvolvi essa metodologia para mim. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, por que eu não posso falar disso com outras pessoas, né? E aí comecei a falar sobre organização, né? Aí falava sobre organização de casa, de tudo, organização de tudo. Uhum. Só que eu comecei sem muito propósito, sabe? Sem muito. Só comecei. Eu acho que é uma coisa até mesmo que eu ensino para elas. A gente se conhece, a gente aprende e entende o que a gente quer no movimento. Então eu me Uhum. movimentei. Eu fiz o Instagram, eu comecei a postar, comecei a fazer conteúdo. E eu tenho gente que me segue desde aquela época e fala, nossa, como mudou, né? Porque eu comecei a entender de fato o que eu queria falar, de fato qual que era o propósito por trás daquela organização, porque a organização é um meio, não é uma finalidade. Se a gente vê a organização como uma finalidade, a gente acaba procrastinando na organização, né? Então, ao invés de fazer Uhum. as coisas, a gente acaba procrastinando organizando. Então, eu entendi que, na verdade, a organização ela era um meio. Um meio para quê? Para você encontrar uma rotina mais leve, para você realizar os seus objetivos, para você ter ali condições de ter saúde mental, de se cuidar, enfim. É um meio. E é a partir disso que eu entendi, de fato, o que as mulheres precisavam. Elas precisavam desvencilhar de Uhum. algumas crenças que estavam permeando ali a nossa vida, né? Que eu percebi que batia muito com o que acontecia comigo. Então é por isso que eu decidi falar para mulheres. E eu não sei se você consegue perceber também a diferença das mulheres para os homens dentro desse universo. E se você tem alguma coisa para comentar também, mas eu vejo muito, sabe? É muito, muito nítido assim. E tanto nos meus estudos também que eu consigo perceber a diferença da pressão até mesmo, por dar conta de tudo, por ser bem Uhum. sucedida na carreira, mas também a casa tem que estar impecável e o shape sempre em ordem e o Uhum. cabelo maravilhoso e os filhos bem educados, então essa pressão é muito grande, né? Você consegue enxergar isso também? Sim, eu entendo assim, na minha visão, que o homem, muitas vezes, ele recebe uma pressão pontual. Às vezes a pressão do pai, às vezes a pressão da família, às vezes a pressão de um tio, às vezes a pressão de um professor. A mulher recebe todos eles. Ela É. recebe do pai, da mãe, ela recebe da sociedade, ela recebe por ser mulher, então ela recebe muita pressão. E eu acho que ela já vem, sabe quando você, você compra um computador e já vem com os programinhas instalados já, né? Já vem uns Exatamente. trauminhas instalados. Tipo, o primeiro trauma é autocobrança. Parece que Sim, tudo, tipo assim, vai partir do errado, tá dando errado, a tá não dando ser que eu errado. faça certo. Então ela tá sempre pressionada a não fazer errado, né? Isso, é um medo muito grande da frustração e isso leva a uma procrastinação muito grande também. Então, muitas das minhas mentoradas vêm para mim e falam: eu não consigo fazer porque eu tô com medo, e se der errado, se der isso, se der aquilo outro, porque tem medo desse erro, porque não pode errar. Então, meninas são criadas para serem perfeitas, meninos são criados para serem Uhum. corajosos. Entende? Então, Aí, é isso, a chegou no gente ponto bom. acaba entendendo que para a gente ser amada é necessário fazer tudo perfeito, e aí, como a gente tem medo de não fazer perfeito, é melhor nem fazer. Ah, então não vou fazer, não, vou Uhum. ficar aqui, vou ficar aqui. E aí aquela frustração de não estar vivendo a própria vida, de estar vivendo uma vida que os outros meio que bolaram para ela, enfim, é tudo muito complexo e muito desgastante, né? Quando eu falo pra elas, você tá sobrecarregada. Ela fala, não, não tô, porque eu não faço nada, eu passo o dia sem fazer nada, entre aspas. Aí eu começo a conversar mais e ela faz várias coisas, ela tem várias atividades no dia a dia, mas ela não faz aquilo que ela gostaria de fazer. Então, aquele Sim. objetivo, aquela realização profissional, aquela realização pessoal, ela não faz porque ela acha que precisa ser perfeito. Então, é bem complicado. A mulher, ela tem esse negócio de arriscar menos. E isso impacta em várias coisas da vida dela. Eu já fiz várias pesquisas sobre isso. Por exemplo, você sabia que mulher tem muito menos acidente do que homem de carro? Sim, Porque a mulher não arrisca. Ela não. não, ela tá vendo uma rotatória ali, ela não vai entrar se ela não tiver certeza que ela pode entrar.
ela não vai furar um sinal, sabe? Então, isso aí é uma coisa muito bizarra, né? Tipo, tá muito escondida isso, né? Por exemplo, uma mulher normalmente não entra em um cargo de emprego se ela não tiver certeza que ela Exato. consegue dar conta daquilo. Se ela tiver 1% de dúvida, é muito provável que ela não aceite. E eu conheço muita gente no Nagô ali que a gente conversa. Ah, eu tô com medo de aceitar uma proposta, não tô me sentindo pronta. O homem é diferente nesse sentido. O homem, igual você falou, né? Questão de coragem. Ele vai, sabe? Por isso que ele tem tanto acidente também. Mas em questão de emprego, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente tem essa síndrome de impostor Do com a impostor. gente. E eu vou te dizer por mim, já teve casos de eu ter medo também de não dar conta de um emprego, mas eu aceitar ele, de falar assim, se a pessoa viu isso em mim, é um sinal. Então, mesmo que eu não consiga dar conta de algumas coisas, eu vou dar um jeito de dar conta, sabe? Então, é o problema pro Lucas do futuro. Então, cheguei Exato, aqui, é isso. eu tive essa aprovação, então eu tenho que aceitar essa aprovação, porque antes eu não aceitava essa aprovação também. Então, é bem complicado isso. E o que você falou também sobre trabalhar bastante, né? Sobre trabalhar muito, é aquela famosa frase, né? Que a gente ganha dinheiro para depois comprar remédio, né? Então a gente Exato! não faz muito sentido a gente ser Não. tão produtivo. Eu já tive também minha crise de burnout, eu tive herpes, eu tive uma doença de velho, cara, uma doença que só pessoas acima de 60 anos costumam ter por causa de estresse, por causa de trabalho e essas coisas. E o corpo fala, não adianta. O corpo ele vai falar. Em algum momento ele vai te dar sinais. Ele vai te dar uma gripe, ele vai diminuir tua imunidade. E se você continuar não ouvindo ele, ele vai fazer coisas mais graves, porque ele precisa reagir, senão você vai enlouquecer, né? Exato. Então é bem importante a gente ter esse cuidado. E essa parte que você falou é muito verdade, assim, da mulher querer sempre ser perfeita, o homem sempre ser mais corajoso. Por isso que a gente vê muitas vezes, cara, é fato, assim, eu trabalhei em muitas empresas, eu vi muito líder bosta, cara. Líder bosta, que tipo assim, é um cara que chegou lá porque ele teve coragem, teve lábia, e ele tá ali politicamente, sabe? Ele não Exatamente. tá ali, se for Ele é pensar em bom. merecimento técnico, poderia ser outro homem, outra mulher, outra pessoa poderia estar ali, sabe? Mas muitas vezes o homem consegue porque ele dá esse primeiro passo de coragem, assim, bem doido, né? Exato. E a gente, assim, as mulheres millennials, né, digamos assim, elas ainda têm muito da mentalidade da geração X. A geração Z já tá diferente, já tá com uma mentalidade diferente, né? Já tá ali com muita integração, a gente já consegue ver muita mulher em cargos de liderança, muita mulher tendo ali enfim, a gente tem agora pessoas em lugares altos, mulheres em lugares altos. Antigamente Uhum. não tinha isso. Então, eu ainda quando fui criada, né, as mulheres que estão me escutando aqui, que são millennials, a gente escutava muito assim da nossa mãe. Trabalha muito para nunca depender de homem. Trabalha muito para nunca depender de homem. E aí a gente começa a achar que é o trabalho que vai fazer com que as coisas aconteçam. E aí a gente vê que não é bem assim, porque a gente vive numa sociedade ainda machista que em 20 cargos de liderança, uma é mulher, e que dentro da posição que você tá, por exemplo, se tiver um homem e uma mulher, por exemplo, como mentor de produtividade, um homem, muito mais fácil, vai pegar um homem do que uma mulher, entendeu? Uhum. Vieses inconscientes que a gente tem, não é porque você escolhe, porque você é ruim e tudo mais, são vieses inconscientes que a gente tem. E essas crenças Verdade. acabam limitando as mulheres. Então, eu também escuto muitas mulheres falando assim: eu queria fazer tal coisa, mas eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir fazer. E elas ficam paralisadas. Ou tem algumas que começam a fazer e aí querem abraçar o mundo porque elas se colocam numa caixinha do desempenho. Então, eu preciso Uhum. fazer muitas coisas, eu preciso dar conta do mundo, eu preciso me esfolar aqui, dormir 3 horas por noite, para ser validada pela sociedade, pela minha família, por mim mesma, para ser validada. E aí, quando elas Uhum. estão sem fazer nada, elas se sentem mal. Entende? Então, acho que a gente tem ali aquela criação desse viés da geração X, que sofreu muito pela falta de independência feminina. Então, minha mãe, por exemplo, não teve muita independência, teve que, querendo ou não, ser suprida por um homem. Então, o que ela passou para mim? Você não pode Uhum. depender de homem nenhum. Então, trabalhe muito para você nunca depender de ninguém. Então, esse viés veio enraizado. A gente vai, tenta, acha que realmente é trabalho, que realmente é isso que a gente tem que fazer. E quando vê, não é.
Não é bem Uhum. isso. Então, acaba gerando uma crise, né? Então, eu vejo muitas mulheres, hoje eu mentorei muitas mulheres que estão em crise, antes dos 30 anos. Eu tô em crise, eu não sei o que eu faço, porque parece que tudo que eu faço não é o suficiente. Eu nunca tô conseguindo o sucesso, entre aspas, que a sociedade está falando para mim. Eu não sei se você consegue entender, se você consegue perceber do lado da mulher também isso, mas eu também queria que você falasse do lado do homem, porque eu sei que também tem uma pressão muito grande. Que é esse sucesso? Ah, eu não consigo Uhum. alcançar esse sucesso, elas falam pra mim, mas o que é esse sucesso? E muitas vezes elas bugam na hora que eu pergunto. Ah, é ganhar dinheiro, entendeu? Então, todo um viés ali inconsciente da nossa criação, da nossa geração, e que eu acho, não, na verdade eu tenho certeza, né? Que reverbera nas nossas ações do dia a dia e na falta das nossas ações, né? Então muita gente, eu procrastino muito. Aí quando você vê, não é procrastinação. Aí você olha, você vai a fundo, ela tem um puta de um perfeccionismo ali atrelado, ou ela é muito insegura, ou é tudo junto ao mesmo tempo, sabe? Então, ou é falta Sim. de rede de apoio, então ela não tá procrastinando, ela simplesmente não tem como encaixar mais uma coisa ali, porque ela não tem uma rede de apoio para auxiliar. Eu queria que você também falasse da parte do homem, assim, em relação Uhum. a isso, porque eu sei que tem uma cobrança em relação a ganhar dinheiro pro homem. Tal, ainda tem uma relação aí do homem tem que prover, o homem tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar muito dinheiro, né? Então, ainda tem essa questão, e eu também vejo, né, até mesmo no meu próprio marido, que tem muito essa cobrança de trabalhar muito. Então, ele não fala não, eu falo o tempo todo pra ele, amor, pelo amor de Deus, você tem que colocar limites no trabalho, e ele não coloca, ele acha impossível, não tem como, porque eu sou o provedor, né, na cabeça dele, ele acha isso. E eu queria também que a gente pudesse falar sobre os homens nesse papo, porque uma coisa vai complementando a outra. Eu acho Uhum. que dentro dessa sociedade a gente precisa também entender por que a mulher está tão sobrecarregada de um lado e o homem também se sobrecarrega de outro, né? É interessante que a gente possa bater esse papo. Sim. Cara, é muito doido o que você falou. Eu tava, enquanto você falou, eu tava pensando numa parada aqui que, olha que bizarro. O homem e a mulher, eles têm a mesma pressão por motivos diferentes. Para pra pensar. A mulher precisa trabalhar, precisa ter sucesso, por quê? Porque ela não pode depender do homem, porque nossa mãe teve trauma com isso. Nossa mãe dependeu do nosso pai e não quer mais isso pra ela, porque ela se sente incompleta por algum motivo, né? O homem, por outro lado, ele tem um viés diferente, né? O homem, por exemplo, da minha parte, a minha pressão era paterna. Meu pai sempre dizia que eu tinha que ganhar muito dinheiro pra seguir a linha dele. Tipo, ele foi empresário e tudo, ele queria que eu ganhasse muito dinheiro. Pra quê? Pra prover a família. Óbvio. Minha família, eu venho de cidade pequena. E é assim, o homem provê e a mulher vive. Tipo, a mulher não pode ter sonhos, não pode ter objetivos. Se ela tiver muitos objetivos, não tá certo. Tem alguma coisa errada ali, sabe? É difícil você ver. Presta atenção, assim. Eu falo cidade pequena, porque cidade pequena às vezes tem uma visão um pouco diferente. Mas é muito difícil você ver na cidade pequena um casal que os dois são muito foda, sabe? Que os dois estão crescendo juntos, que os dois têm objetivos de vida, sabe? Eu vi quando eu fui pra Porto Alegre, eu vi alguns casais assim. Mas na cidade pequena era muito diferente. Sempre foi o cara correndo atrás enlouquecidamente por dinheiro. Tanto é que eu vou falar em Londrina, tá? No Paraná, que é o lugar que eu fui criado. Você vê todos os homens bem-sucedidos aqui, eles fazem 200 coisas. Eles não têm um emprego. Eles, tipo assim, eles vendem carro, aí eles fazem rolo de casa, aí eles vendem terra, aí tem uma empresa. Eles fazem 200 coisas porque eles atiram pra tudo que é lado enlouquecidamente pra ganhar dinheiro. Eles não têm um foco. Eles não têm um foco, tipo assim, ó, vou fazer produtos de limpeza, então eu vou ser o melhor nisso. Vou Não, fazer tudo, vou dar toda a minha energia nisso. Não, ele tá apavorado que ele não vai ganhar dinheiro esse escassez. mês. Isso. Então ele para ali 10 da manhã pra começar a ligar pros caras pra vender um carro, pra pegar um carro de alguém e vender. Meu pai é essa pessoa, meu pai faz isso o tempo todo. Então vive no incêndio, sabe? O homem Uhum. ali, ele vive no incêndio por causa disso, ele não tem um grande planejamento. Então você vê que são coisas muito similares por vieses diferentes, por motivos Uhum. diferentes, Com só que a certeza. pressão, ela acontece pra todo mundo. E por isso que eu sempre falo no Nagol. No Nagol eu não foco em homem ou mulher, até porque assim, 86% do público é mulher, só pra você ter noção. Ah, que Porque legal. o homem muitas vezes acha que não precisa disso. Não precisa. Não, É muito não engraçado. precisa. Os homens que estão no Nagol, é muito fato isso, tá? Se você não é essa pessoa, você entenda-se como aquele 1% do Nagol. Os homens que não são as mulheres, eles são pessoas que fizeram terapia.
É fato, é fato. Sabe por quê? Quando você faz a terapia, você já deve ter passado por isso, assim. Até o momento da terapia é o momento que você tem como verdade absoluta o que seus pais estão falando, o que a tua criação tá falando. Quando você chega na terapia, ela pega e ela fala assim, ó, Lucas, vamos sair dessa porta aqui e eu vou te mostrar agora que tem uma sala cheia de portas. Olha aqui, olha que legal. Você pode escolher qual que você quer entrar. Você não precisa ficar nessa. E você nem precisa ficar em uma, você pode ficar em duas se você quiser. Não tem problema. Então eu acho muito interessante na terapia que ela abre a tua mente. E Sim. quando, por exemplo, eu saí da minha casa, fui morar sozinho e fiz terapia, foi basicamente eu olhei uma sala cheia de portas que eu poderia escolher qual eu queria focar. E eu fui para a carreira que eu queria fazer. Eu não fiquei correndo igual um louco atrás de dinheiro. Eu falei assim, eu vou fazer o que eu amo fazer. Eu acho que o dinheiro vai vir depois, sabe? E fui trazendo o que? Alegria pro meu trabalho. Eu comecei a ser feliz no que eu fazia. Eu comecei a chegar no Fantástico e não ficar triste porque era segunda, no outro dia, sabe? Era, porra, tô trabalhando numa empresa hoje que faz gestão educacional. Chega domingo, eu falo, nossa, não vejo a hora de fazer reunião amanhã pra fazer tal coisa, assim. Eu fico Que animado, legal. porque eu tô querendo fazer uma coisa que eu sei que vai fazer bem pra educação e tudo mais. Então eu acho que esse problema de foco, ele acaba sendo geral por causa dessa pressão também. E o homem, o que que ele faz? É como se tivesse um foguinho no rabo, né? Ele fica pulando, ele fica fazendo um monte de coisa. E a mulher, eu vejo que muitas vezes, eu não faço muita mentoria, mas as poucas que eu fiz, o que eu notei foi o seguinte: a mulher, quando ela tem muita pressão e ela tem medo de arriscar, ela não faz nada, ela se resguarda. E ela fica parada, se julgando o tempo Isso. todo. Às vezes vem uma depressão de falar assim, meu Deus, passou 5 anos, eu ainda não decidi o que eu quero fazer, como se ela tivesse que decidir o que ela quer fazer e não seguir alguma coisa que ela acredita. E começa a vir essa pressão. E às vezes, quando eu fazia a mentoria, era quase que uma sessão de, era quase que uma sessão de terapia, de ouvir ela assim. E eu sempre falo isso quando eu tô falando com alguma pessoa, eu falo, meu, primeiro, procura uma terapia. Eu não vou conseguir te ajudar nisso tão bem quanto uma profissional. Eu posso te ajudar quanto à organização, eu posso te ajudar como otimização, essas coisas, conte comigo. Mas eu acho que você precisa desse passo anterior, que é esse Uhum. autoconhecimento. Você entender que essa pressão não é tua, é do teu pai, sabe? Ou é da Uhum. tua mãe. E Exato. você tirar essa pressão de você, porque estão te pressionando para caminhar para um lugar que você não escolheu. Eles escolheram. E Exato. qual que é o teu caminho que você quer escolher? E se você não souber qual é, não tem problema. Você vai criando ele. Não tem problema. Não tem pressa. Não tem que ter uma resposta agora, entendeu? Exatamente sobre isso, né? Nas minhas mentorias, a gente trabalha muito essa parte do autoconhecimento e eu sempre encaminho elas também para terapia. Muitas têm resistência, então, ó, pelo amor de Deus, você está escutando aqui? Faça terapia. É muito importante. E muitas têm resistência exatamente por isso, né? Ontem mesmo uma mentorada minha falou: eu sei que eu tenho que fazer terapia, você tá falando para mim desde a primeira sessão, mas eu tenho medo do que a minha família vai falar. Então, essa validação, né? Esse medo da validação, aí você vê que a Sim, pessoa realmente precisa da terapia. Mas eu sempre digo, tudo no seu tempo, né? A gente não pode. Eu não quero também ser uma pessoa que vai pressionar ela. Ela já tá sendo super pressionada. Eu não vou ser exato. mais uma pessoa que vai pressionar. Então, tudo no tempo certo e acredito que as pessoas elas seguem o curso da vida na hora que precisa seguir. Só que a gente precisa fazer isso quando a gente tem os nossos olhos abertos, né, com clareza, porque quando a gente tá com muita pressão, e hoje em dia a gente não tem mais a pressão da família só, né? Tem a pressão das redes sociais, então parece que tá todo Claro. mundo feliz. Todo mundo tá bem, todo mundo Uhum. tá feliz, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá enricando, todo mundo tá fazendo o que gosta, menos eu, né? A pessoa tem esse pensamento, tá todo mundo bem, e aí é aquela sensação de solidão. Então, o ser humano ele precisa do pertencimento. Ele precisa ter esse sentimento de pertencimento. Uma vez que a gente acha que só a gente deu errado no mundo, a gente começa a entrar para aquela depressão mesmo, aquele sentimento de frustração, e aí vai procrastinando, vai deixando tudo para depois, não consegue realizar coisas. E isso é muito, muito ruim, né? Até mesmo para a saúde mental, para tudo, para os objetivos e para o dia a dia. Então, nossa, eu sou muito procrastinadora, elas vêm e falam para mim, elas são muito procrastinadora. E aí a gente começa a olhar bem, entender, na verdade ela não é procrastinadora, ela só tá tentando fazer várias coisas ali que não estão fazendo sentido. Aquela pessoa multitarefa, aquela pessoa que quer fazer várias coisas, que fica muito no celular, vendo a vida dos outros e acha que a dela nunca tá boa o suficiente. Então, é muito louco isso, porque a procrastinadora se acha preguiçosa, né? Mas é totalmente diferente uma coisa da outra.
A pessoa que é Uhum. preguiçosa, ela nem pensa se ela tá procrastinando ou não. Ela não tá nem aí. Ela não tá nem Ela não aí. sente culpa por isso. Não, nem um pouco. Ela não tá nem, tranquilo, tô aqui, de boa, suave, não tem problema. É uma pessoa É a diferença irresponsável. entre acomodação, né? Acomodação Isso. e procrastinação são diferentes, né? A Não. preguiça vai estar ligada com a acomodação. Isso, que também é um pouco de irresponsabilidade, que todo mundo já passou por essa fase, todo mundo já foi um pouco responsável na vida, não adianta falar que não, Uhum. tá tudo certo. Até a pessoa ter esse estalo, demora um pouco, mas a pessoa que procrastina, na verdade, ela não é preguiçosa, ela tá ali procrastinando, fazendo qualquer coisa, depois ela fica, meu Deus do céu, eu sou a escória da humanidade, né? É o que a pessoa acaba pensando, a gente pensa, eu também já fui assim. Porque ainda vem as ondas dos coaches, da performance, que não pode procrastinar um minuto, você tem que ser produtivo da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, enfim. E tudo isso vem trazendo uma pressão muito grande também. E aí junta pressão social, pressão das redes sociais, pressão da família, pressão interna, e aí tudo isso acaba trazendo uma escuridão para a pessoa. Ela não consegue tomar decisões assertivas. Então, a produtividade é sobre isso, é você tomar decisões assertivas todos os dias na sua vida, certo? Então, Uhum. a hora que eu acordo, ao invés de pegar o celular e ficar rodando o feed infinito, é eu tomar uma decisão assertiva de pegar, tomar um banho, ir para uma academia, ou fazer uma meditação, ou ler alguma coisa. São decisões que eu tomo todas as horas, a cada segundo. Então, agora, eu tô falando isso aqui para você e eu tô tomando decisões, certo? Tudo que eu tô fazendo agora, você também, tudo que a gente tá fazendo são decisões. Quando a gente tá com muito excesso, aquele excesso de Uhum. informação, a gente acaba ficando numa escuridão, né? Não tem clareza para tomar decisão. Sim. Ou a gente começa a tomar decisões desesperadas, então eu vejo muitas também assim, ai Priscila, eu tenho um monte de curso para fazer, que eu comprei um monte de curso para resolver o meu problema, mas eu não consigo sair disso, e aí eu compro mais, porque ela acha que o problema dela tá no que a pessoa tá falando e não nela mesma, Uhum. e é muito engraçado porque a gente fica esperando que alguém nos salve, né, quando a gente tá nessa situação de, meu Deus, sabe assim, aquele limite, procrastino demais, tô muito sobrecarregada, no limite Uhum. a gente acha que alguém vai salvar. Então, se eu comprar mais um curso, a pessoa vai me salvar. Alguém vai me salvar. Só que não tem isso, não acontece isso. Enquanto ela não começa a olhar para dentro, enquanto ela não começa a entender seus valores, a entender o que está acontecendo, né? Isso é bem importante. Sim, e cai no mesmo limbo do consumo, né? Da pessoa que compra uma roupinha quando tá triste. Comprar um curso não deixa de ser esse consumo, sabe? Não, Muitas vezes ela não vai fazer aquele curso, mas ela se sente bem porque ela comprou algo pro bem dela. Por mais que ela não faça aquilo ali, né? E exato. eu acho que até vale, dentro do que você falou, a gente fazer um momento conforto aqui pras pessoas. Quem tá ouvindo aqui agora? Porque assim, nós dois a gente fala de produtividade, a gente fala de procrastinação, a gente fala sobre essencialismo. Só que assim, muitas vezes a pessoa acha que nós somos perfeitos, que a Não, gente não erra, que, igual você falou, momentos são decisões, né, de procrastinação. Eu vou pra academia ou eu vou tomar banho? Que se eu for tomar banho, eu não vou mais na academia. Só que você faz isso todos os dias? Todos os dias você acerta essa decisão? não, Queria muito lógico. saber como que é teu dia. Você Hoje, procrastina? lógico, vou falar o que aconteceu hoje, gente. Vou falar o que aconteceu hoje. Eu tenho uma luta, e quem me segue, já quem é minha seguidora sabe que a minha luta é academia, é justamente academia. Então eu faço qualquer coisa. Eu posso ler, estudar, posso fazer qualquer coisa, mas academia é difícil. Então, hoje, qual que foi a minha luta? É acordar e ficar, meu Deus, tem que ir pra academia. Tava chovendo, aí eu, não, acho que não. Aí eu coloquei lá meu hobby, tomei um café e fiquei olhando pra janela. Mas será que eu vou pra academia? Aí fiquei pensando em tudo. Nossa, mas eu preciso ir pra academia, porque, nossa, eu engordei tanto e tá chegando o verão. Nossa, mas sei lá o quê. Aí eu peguei o celular e comecei a ver. Nossa, as pessoas tá tudo na academia, né? Nossa, eu preciso ir pra academia. Ai, mas nossa, eu queria tanto. Ai, mas eu tô com tanta preguiça. Ai, mas será que é preguiça? Ou será que eu tô procrastinando? Será que eu tô me Já sei, sabotando? coxinha. Aqueles, né? Ai, deixa eu pegar aqui. Vou comer uma Carolina. Do nada, entendeu? É sobre isso. Aí peguei, botei a roupa, fui pra academia. Sabe o que eu fiz? O que eu fiz? 25 minutos de esteira. Foi o que eu consegui fazer. E pronto. E subi e fiquei, cara, eu precisava melhorar no treino, realmente. Aí fiquei no celular assim, ó, pré-treino pra dar um boost pra ir pra academia, no Google. Boa. Entendeu? Essa é a vida da gente. Não, a gente sempre acerta? Não, não é isso. Quando tá doendo muito, quando tá incomodando muito, a gente busca uma solução. Acho que é isso, Uhum. né? Buscar uma solução sempre. Então, e às vezes até dar uma segurada nessas soluções, né? Muitas vezes eu falo, mano, eu tô
eu tô viajando, né? Calma, não preciso querer solucionar tudo, resolver tudo no mundo. Tá tudo bem se um probleminha ou outro acontecer, eu não preciso ser perfeito o tempo todo. E isso acontece com muitas coisas no meu dia a dia, do tipo assim, cara, eu tô muito cansada hoje, eu vou escolher descansar e que se lasque. Entendeu? Uhum. Isso aqui não é urgente, tá tudo bem, eu tô cansada. Não vai sair bom, eu vou fazer, vai ficar um lixo, porque eu tô cansada, não tô bem, ou tô com alguma questão ali emocional, sei lá, não vou fazer, vou descansar, vou me redimir, vou cuidar de mim, e no outro dia eu fico bem. Então, são essas decisões que muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa autossabotagem, que é praticamente diária, né? Cada um tem a sua Uhum. autossabotagem, então você pode estar me escutando aqui e falar, nossa, sério? Academia, imagina, academia pra mim eu amo. E aí você pode ter uma outra sabotagem com leitura, ou com estudo, ou com trabalho. Não sei qual que é a sua Uhum. autossabotagem. A minha é essa. E é com comida também, então eu sempre tive isso. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder diminuir isso e aceitar que a gente não é perfeito e aceitar que tá tudo bem se a gente errar, se a gente tomar decisões não tão boas assim, porque todo mundo é dessa forma. Até mesmo aquela pessoa que você olha, nossa, meu Deus do céu, cara, esse cara aqui, nossa, esse cara, não é possível, esse cara é uma máquina. Pode ter certeza que ele não tá mostrando alguma coisa. E a gente não É um mostra tudo fato, é mesmo. um fato. Eu não mostro tudo no Instagram, não vou mostrar, porque, né, pelo amor de Deus, senão eu não vou viver. Se eu ficar mostrando Uhum. tudo no Instagram. Então, as meninas me pedem muito, né? Mostra mais da sua rotina. Eu falo, gente, se eu ficar toda hora com o celular, eu não vou viver. Não é isso que eu prego pra vocês. Eu falo pra vocês, detox digital. A cada 2 meses eu fico uma semana assim, mexendo nas redes sociais. Eu falo pra elas isso. Detox digital, sai um pouco das redes sociais. Aí eu toda hora vou ficar gravando minha rotina. Sabe Não assim? Não bate, né? bate. Não bate. Então, essa questão da gente achar que a vida do outro tá sempre perfeita é porque a gente só tá olhando 5%. Então, pode ter Uhum. certeza que teve um dia, deixa eu pensar aqui, um dia que eu fiquei prostrada numa cama que eu não. Tem vários dias, ó, por exemplo, sexta-feira passada. Sexta-feira? Sim, teve um dia semana passada que eu fiquei na cama até umas 10 horas da manhã. Tinha acordado, mas tinha ficado na cama. Falei, cara, e Uhum. eu fiquei pensando, né? Eu fiquei todos os anos da minha vida acordando super cedo pra trabalhar, né? Pra bater ponto. E eu falei, cara, as minhas coisas tá tudo certo, sim, eu poderia estar fazendo alguma coisa produtiva, mas por que não? Por que não ficar na cama um pouquinho? Por que não E aí fica aquela conversa, né? Mas você tinha que fazer alguma coisa. Não, mas peraí, eu tenho que descansar também. Não, mas eu, sabe assim, aquele papo interno muito louco. E Uhum. a gente tá sempre conversando, né, com o nosso interior. Eu não sei se você faz isso, mas eu pareço Sim, doida. muito. Muito. Eu converso muito sozinho. Eu pareço maluca. Não, mas peraí, eu também isso, mas e aquilo outro, que sei lá o quê. Então, a gente tá sempre fazendo essas autoanálises, né? E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Na verdade, é um dos pilares mais importantes, né, da produtividade. Uhum. Porque se a gente não se entende, se a gente não se conhece, a gente vai ficar tentando se colocar dentro de uma caixinha, ou dentro de um padrão, ou dentro de uma fórmula que uma outra pessoa criou e que muitas vezes não funciona pra gente. Então, Sim. é Não, difícil. e tem outra. Eu vou falar também, eu tenho problema também com academia, especificamente com academia. Porque eu não gosto de fazer academia. Eu gosto de fazer esporte. Então eu já até passei para as pessoas, eu tive um entendimento desse hábito, do porquê que eu não estava indo na academia, que era muito sobre entender qual era a minha motivação para fazer um exercício. E a minha motivação sempre foi competição. Eu gosto de competir, eu gosto de esporte competitivo, gosto de futebol, gosto de ping-pong, qualquer coisa competitiva eu gosto. Então eu tive que entender como fazer uma academia de uma forma que eu pudesse competir comigo, né? E foi assim que eu entendi. Por exemplo, depois que eu comprei meu relógio, eu comecei a marcar minhas performances, assim, né? De Uhum. futebol, de academia, essas coisas. E eu passei a competir comigo. Então, foi menos sobre ir na academia e mais sobre quero fazer melhor que eu fiz ontem, sabe? Isso já me Isso. ajudou bastante a não procrastinar uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é ir na academia. Só que disciplina é uma parada. É muito sobre o que você vai fazer amanhã e não o que você fez hoje, né? Porque assim, você pode não ir na academia hoje. O problema é o que você vai fazer com isso. Se você Exato. não ir na academia hoje e falar assim, pô, não vai, não tem como, não tem jeito, eu não vou conseguir ir na academia mais. Aí você não vai Exato. amanhã, você não vai quarta, não vai quinta, você não vai mais. A disciplina que você vai fazer amanhã. Ok, não fui hoje, mas amanhã eu vou tentar ir. E se eu não conseguir fazer 1 hora, eu vou fazer 10 minutos, vou fazer 15, igual você falou, né? Fiz um treininho rápido ali
e fez alguma coisa, sabe? Vou na escada, subir e descer, fez alguma coisa. Então a disciplina é menos sobre fazer todo dia e mais sobre o que você faz no dia seguinte, porque a gente tem esse problema, né? De faz um dia e desiste. Até eu acho que Exato. o James Clear fala sobre nos hábitos atômicos, Uhum. ele fala uma parada muito importante, que ele fala que 90% dos dias a gente não quer fazer aquele hábito e 10% a Uhum. gente quer fazer. E esse é o motivo, por exemplo, da gente ir na academia um dia, fazer uma hora foda assim de academia e depois os outros dias você não vai mais. Porque você não tá motivado. Um dia chove, outro dia tá frio, outro dia tá estressante. Então a maioria das vezes você não vai estar afim de fazer o hábito. E a disciplina é sobre você conseguir fazer nesses dias. Porque se você conseguir vencer esses dias, aí, minha filha, aí acabou. Aí É, você consegue instalar um hábito, né? com certeza. E é um músculo, né? A disciplina é um músculo. A gente vai, quanto mais a gente vai fazendo, vai treinando o músculo. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando as meninas falam pra mim, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, cara, primeiro passo, organização. Começa a arrumar a sua cama. Se tá tudo um caos na sua vida, meu Deus do céu, Priscila, um caos. Começa a arrumar pelo menos a sua cama. Tenha a disciplina de arrumar a sua cama. Mas é Uma o resto da minha tarefa. vida. Calma, um passo de cada vez. Vamos pela única coisa, vamos focar na única coisa. Arruma a sua cama todo dia de manhã. Faz isso. Treina a sua mente para você conseguir ter disciplina nisso. Conseguiu? Tá automático? Passa para o próximo. Qual que é o próximo? Tomar 3 litros de água. 3 litros não, né? Tomar 2 copos de água. Pronto, foca nisso. Conseguiu? Uhum. Foca no próximo. Então, eu acho que também tem esse negócio da disciplina, tem muita aquela coisa assim, eu tenho que ser disciplinada em tudo, né? Tem que Uhum. ser disciplinada em todas as áreas da minha vida. Vamos voltar de novo no perfeccionismo, né? Então, tem que ser disciplinada na academia, tem que ser disciplinada nos estudos, tem que ser disciplinada em tudo na vida. E a disciplina foi o que você falou, né? Tem muito mais a ver com persistência do que com perfeição. Exato. Persistência. Boa. Então, ó, falhei hoje, tá tudo certo, cara. Você não é um robô, ou você é robô, porque eu mesma não sou, tenho, né? Então, assim, não somos Tô robôs. longe. Vamos ali amanhã, beleza. Putz, hoje eu não falei. Por que eu não falei? Putz, eu não falei porque tava chovendo. O que eu vou fazer amanhã? Putz, amanhã, se chover, eu vou deixar já o guarda-chuva perto da porta e o meu tênis, porque aí se chover eu já pego, não vou ficar pensando muito, só vou e acabou. Então a gente vai criando ali novas Facilitar estratégias. os bons hábitos, né? Isso, a gente vai facilitar os bons hábitos através da organização. Nossa, eu acho isso maravilhoso. O James fala Uhum. isso de uma maneira perfeita. Fala. Então, a gente facilitar esses bons hábitos e afastar os hábitos ruins. Então, cara, eu tenho uma queda por chocolate, uma tranqueira, adoro uma tranqueirinha. Não vou comprar. Não compro na minha casa tranqueira, não tem. Então, assim, se eu tiver que comer, eu vou ter que descer e comprar. Então, assim, tá mais longe, tá Dificultou. difícil. Né? Então a gente acaba Uhum. diminuindo isso também. A gente tem que criar essas estratégias na nossa própria cabeça e não desistir. Não, não, porque eu realmente não presto para nada. Eu realmente não consegui. E eu vejo muito também nessa questão de disciplina, é aquela coisa assim, não, agora eu vou fazer tudo perfeito. Aí na primeira semana sai tudo assim, nossa. Aí na outra semana, nossa, meu Deus do céu, não consigo mais, é muita coisa, não vou aguentar. Por quê? Porque ela quer colocar tanta energia naquilo de uma vez Uhum. e aí não consegue manter, fica tudo aquelas coisas pela metade, não consegue manter as coisas. A disciplina, né, digamos assim, é muito mais também sobre o gerenciamento da sua energia. Então, você quer Sim. fazer 5 horas de academia num dia, no outro você vai estar para morrer, não tem como você ter disciplina. Então, não é mais fácil você começar com menos? Então, vou começar com 30 minutos, 40 minutos de academia, 3 vezes por semana. Tô pegando? Tô indo? Tô conseguindo? Vou aumentar um pouquinho mais o ritmo. Tá indo? Vou aumentar um pouquinho mais. Nossa, eu não consegui essa semana? Tranquilo, tudo bem. O que eu vou fazer para na semana que vem eu conseguir manter? Isso com academia, isso com, que é uma coisa que é a minha luta diária, né? Mas também com leitura, que é uma luta diária para muita gente. Também com estudos, que é uma luta diária para muita gente. Com um Uhum. projeto que você está tirando do papel. Então, o meu slogan, né, digamos assim, é 1% melhor todo dia. Então, assim, cara, Priscila, eu não tenho 3 horas por dia para trabalhar no meu projeto. Você tem meia hora? Tenho. Então, meia hora. Faz alguma coisinha, meia hora. Mas eu não vou terminar tudo. Não tem problema, não. Amanhã você vai de novo, meia hora. Meia Uhum. hora, meia hora, meia hora. O que você for conseguindo fazer. Até instalar o hábito de você conseguir fazer um pouquinho mais e ir fazendo um pouquinho mais. Porque nada na vida é assim, de querer abraçar, né? Foi o que vocês falam bastante, né? De abraçar o mundo. Cara, um pouquinho, vai devagarzinho. Acho que passos pequenos é o que fazem os passos serem constantes. Uhum. A gente quer dar, às vezes, um passo maior que a perna, não dá conta, cai, e aí fala, ai meu Deus do céu, porque eu não consigo ser disciplinado. Vamos devagar. Um passo de cada vez. Todos os dias Sim. ali, ó. E quando a gente muda a rotina, uma coisa que eu falo no meu curso até.
Um cuidado que a gente tem que ter, né? Você tem uma rotina, que você quer criar uma rotina nova, você não vai mudar todo o teu plano de rotina de um dia para o outro, que você vai surtar, você não vai dar conta. Teu cérebro não vai dar conta porque o hábito, ele é uma automação do teu cérebro. Você Sim. está basicamente apagando todas as automações e deixando tudo manual para o teu cérebro de novo. O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo técnico agora, né? Tem uma paradinha no navegador que chama cache, né? Uhum. Cache. O que é o Caixa, cache? caixa. O cache nada mais é que ele faz assim, ó. Você abre um site uma vez, ele vai guardar as principais informações desse site. E quando você abrir de novo, ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque ele tem aquelas informações guardadas. Então o site vai abrir de novo, vai abrir mais rápido. Aí quando você limpa o cache do teu navegador, ele vai carregar pela primeira vez novamente aquele site. Então ele vai demorar um pouquinho mais do que ele demorava. Então o cache nada mais é do que um cérebro. Ele vai carregando as coisas que ele precisa guardar e depois ele faz carregar mais rápido. O cérebro é igual. Se ele vê que você está escovando o dente todo dia quando você acorda, ele vai guardar essa informação no teu cache, entre aspas, para que você sempre que acorde não precise pensar nisso. Você vai acordar e você automaticamente vai escovar o dente. Por que ele faz isso? Porque ele consome menos energia, vai consumir menos memória RAM do teu HDzinho aí, sabe? Então, quando você pega uma rotina e você apaga toda a tua rotina e começa outra, você está basicamente começando tudo de novo. Então, a tua semana vai ser extremamente estressante. Cansativa. Vai ser muito Uhum. estressante, porque você vai consumir muita energia para dar conta de lembrar das coisas, Exatamente. para fazer as coisas pela primeira vez, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, e é por isso que tem que seguir como a Pri falou. Mexe uma coisinha por vez, sabe? Você vai mexer agora na tua estrutura de academia, automaticamente, se você estava fazendo de manhã, vai fazer de noite, já vai mudar muita coisa para você. Então, quando você for fazer isso, não faça outra coisa na tua rotina diferente. Tenta deixar o máximo automático possível para você trocar. Vou dar um exemplo também. Eu me mudei recentemente. Cara, quando você se muda, você não sabe onde fica a padaria, você não sabe onde fica o mercado, você não sabe que dia que pode jogar lixo, você não sabe como que você pode jogar lixo, você não sabe nada, você não sabe nada. Então, tudo é novo. Eu tô num processo faz 3 semanas de mudança, eu recém me mudei. Então eu sei que a minha rotina não vai ser igual ela é normalmente. O que eu faço? Eu vou pro essencialismo. O que é essencial que eu preciso fazer nessa rotina, já que eu tô nesse plano B, né? Eu tô nesse período de adaptação. Eu faço o que é essencial e o que eu sei que eu não vou dar conta, ao invés de eu me estressar e me culpar, eu falo assim, ok, isso aqui vai ficar para quando a rotina estiver de volta. Aí eu trago ela de volta, mas por enquanto eu vou deixar ela encostadinha, porque ela não vai me matar. Por exemplo, essa semana eu não dei aula no YouTube. Eu não vou morrer se eu não der aula no YouTube, porque eu tenho 35 aulas lá, que eu dou semanalmente. Então eu tô numa semana atípica. Pra que eu vou me matar se eu tenho um monte de coisa pra fazer? E se eu colocar aquilo ali, eu posso até dar conta. Mas é aquele estresse de burnout que eu posso ter mais pra frente. Então, deixa ali, sabe? Semana que vem eu dou, ninguém vai morrer, ninguém vai me cobrar mais uma aula uma semana se eu tô dando aula toda semana de graça. Então, Exato. relaxa ali, deixa ali, aquilo ali não é essencial agora, aquilo ali pode ser feito semana que vem. E assim você vai organizando a tua nova rotina até Sim, você encaixar ela, né? exatamente. Não, perfeito, muito bom. Eu vejo muito isso, né? Ai, nossa, Priscila, não tô seguindo nada, né? Quando a gente monta a rotina juntas, não tô seguindo nada. Aí eu, calma, pera. Respira fundo, a gente faz 2 semanas que você tá testando, é normal e tudo mais, calma, fique em paz. Por que não tá saindo? Ai, não tá saindo a leitura. É só isso, é só a leitura que não tá saindo, entende? Aí ela, nada tá saindo, tá tudo errado, Tudo uma merda. tá tudo uma merda, eu não presto pra isso. Aí já se coloca tão pra baixo que a pessoa nem, não, deixa pra lá, eu não sirvo pra isso, não vou fazer mais. E aí Uhum. volta pra aquela zona de conforto, né? Aquela zona, não chamo nem de conforto, né? Se chama uma zona de cocô, porque você fica ali, você fica triste, você não Zona tá de cocô, fazendo, eu acho. você fica ali triste, que, gente, não é confortável. Quem foi que falou que isso é confortável? Pelo amor de Deus, a zona de Ai, meu conforto é Deus. zero confortável. É horrível você ficar ali na zona de conforto. E aí você fica ali, deprimido, que você tá fazendo aquilo. E aí daqui a pouco, quando você consegue fazer um pouquinho e consegue fazer mais um pouquinho, você vai se sentindo mais autoconfiante. Então, nossa, consegui fazer isso, legal, você se sente mais Uhum. autoconfiante. Automaticamente,
você vai gerando ali neurotransmissores, endorfina, serotonina. Isso vai te dando mais autoconfiança para você no outro dia querer fazer diferente, querer fazer melhor. E aí no outro dia também. Uhum. É isso, gente. Tudo conectado. Confia na gente. A gente estudou bastante. A gente sabe do que tá falando. Não tenta fazer tudo de uma vez. Vamos por partes. Foca na única coisa. Eu sempre falo, gente, foca na única coisa. Qual que é a única coisa nesse momento? Qual que é a sua prioridade nesse momento? Nossa, Priscila, eu tô com uma saúde bem debilitada. Então, a sua prioridade é cuidar da sua saúde. Ah, mas meu trabalho Uhum. tem que ser tirar aqueles projetos do papel. Calma, calma. Para o futuro. Para sua eu do futuro. Agora, nesse Sim. momento, a sua prioridade é cuidar da sua saúde, certo? Então, aqueles projetos muito bacanas, maravilhosos, lindos que você tem na cabeça, você anota, você deixa ali, anotado para o futuro. Agora, foca no que é importante, no que é agora, no seu essencial. Uhum. Um passo de cada vez. Porque a gente tem, acho que uma ideia, né? De que a gente tem que estar com todas as áreas da vida perfeitamente equilibradas e maravilhosamente lindas, né? Família Doriana. Quem é que é assim, né? Família dele. Não tem Exato. como, gente. Não tem como, né? Eu falo muito isso. Equilíbrio não existe, cara. Equilíbrio é aquela coisa assim de uma hora você tá aqui, outra hora você tá assim, né? Equilíbrio é você tá o tempo todo se contrabalanceando. Então, uma hora você tá com o seu, por exemplo, a questão da aula. Você deixou um pouquinho a aula, deixou um pouquinho o trabalho pra cuidar de você. E tá tudo Uhum. certo. Tá tudo certo. Uhum. Isso é o equilíbrio. É você tá contrabalanceando e É o balanceando. surf, né? Tipo, você tá numa onda, você não tá numa linha reta, você tá numa onda. O equilíbrio é Exato. você conseguir surfar essa onda, porque ela vai estar baixa, vai estar alta, vai estar baixa, vai estar ali, né? Exatamente. Exato. Então não adianta achar que vai estar tudo sempre perfeito, maravilhoso. Isso é equilíbrio. Não, gente, não tem como. O equilíbrio é isso. A gente tá ali, uma hora tá aqui, outra hora tá cá, e vai contrabalanceando os nossos papéis pra gente não endoidar, Uhum. né? Pra gente não ficar doido. Exatamente. Porque se a gente quiser dar conta de tudo, o tempo todo perfeito, independentemente do que tá acontecendo, então eu vi bastante gente sofrendo com isso na pandemia, né? Ah, não, porque antes da pandemia eu fazia isso, aquilo, outro, mas peraí, vamos lá. Você tá entendendo? Você até falou pandemia. Pandemia é o quê? É uma pandemia. Não é igual antes. Não tem como você querer fazer tudo como era antes. Calma. Ou senão, mulheres que falam assim pra mim: ah, mas depois que eu tive filho, eu não consigo fazer. Mas peraí, você tá entendendo que você tá cuidando de uma vida? Que não tem como, que não tem como você ser realmente como era antes, tá tudo certo? Ah, mas é que eu vejo as pessoas. Não, 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 não. O que você vê é 5% da vida da pessoa. E a sua vida? Então, o equilíbrio que você quer é o quê? Nesse momento, a sua prioridade, que você tem um filho recém-nascido, um filho pequeno, é cuidar do seu filho. É a sua prioridade, porque ele é um ser que depende de você, certo? Depois que Uhum. ele crescer, você pode priorizar outras coisas. E tá tudo Exato. bem, você não tá atrasada, você não tá pra trás, você tá seguindo o seu fluxo da sua vida. Então, eu acho que isso é muito, muito importante também, a gente conseguir trazer esse viés de que, assim, você não vai estar 100% em todas as áreas da vida o tempo todo. O Uhum. balanço da vida vai mudando, você vai conseguindo, você vai colocando seu foco em outras áreas da vida, tá tudo bem. É Uhum. sobre isso. E se não for assim, eu não quero nem brincar. Se não for assim, eu não quero nem fazer. Ô, Pri, deixa eu trocar um pouco de assunto, que eu tenho uma curiosidade, assim, pra saber de você, que eu acho que é uma coisa legal também pra gente falar, que a gente falou bastante de autocuidado, bastante de produtividade, inclusive, né, de disciplina, mas eu queria saber como você faz pra recuperar sua energia. Ou seja, a produtividade, a semana são coisas desgastantes, mas o que você faz pra você se motivar, para coisas que você gosta de fazer, e que momento que você faz isso? Se é no final de semana, se Sim, você faz isso todos os dias, se é vezes na semana, e o que você faz, né? Eu queria muito saber, sim. assim, o que você curte Legal, fazer. massa. Bom, eu saí agora de uma. Agora não, né? Uns 2 meses atrás, de uma fase da minha vida bem complexa e voltada para o trabalho. Lembra que a gente falou daquele Uhum, balanço? Porque eu tinha um objetivo que era sair do CLT para viver do meu trabalho que eu faço hoje, certo? Esse era o meu objetivo. perfeito. E aí eu fiquei 1 ano e meio nesse objetivo. O que acontecia? A parte do autocuidado era bem fracionada, era bem pequenininha. Não que eu deixava Uhum, de fazer, mas eu fazia menos. Então eu ia pra uhum, academia 3 vezes na semana e ficava 40 minutos. Era o que eu conseguia fazer no máximo. 3 vezes na uhum, semana, duas às vezes. E no final de semana, no domingo, que eu tirava pra ficar com a minha família. Eu percebi que era bem cansativo esse dia a dia. Era bem cansativo isso. E que quando eu uhum, conseguisse finalmente
viver a minha rotina mais tranquila, que coisas iriam mudar. E é o que está acontecendo hoje. Então, hoje, eu tiro das 7 da manhã até as 10 para cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, da minha família. Então, eu não trabalho, eu não faço nenhuma outra coisa que seja de trabalho das 7 da manhã às 10 da manhã. Você Não acorda faço. cedo, mas por sua causa, né? Por Pra mim. você ter seu Por tempo. mim, pro meu marido, pra gente conversar, pra gente ter tempo de conversar, porque ele chega tarde do trabalho, aí ele tem também o autocuidado dele de noite, né? O exercício dele de noite, ele chega tarde. Então, de manhã eu prezo para que a gente possa tomar café juntos, conversar, trocar ideia, pensar no futuro. Então, a gente tem planos para Uhum. ter filhos e tudo mais, e a gente fica assim já, né? Esse tempo, né, de qualidade com o meu marido, para mim é muito importante. Eu tenho gatos, então fico com os meus gatos, cuido dos meus gatos, cuido da minha casa, aí rapidinho, eu faço um café da manhã, lavo uma louça, que para mim é importante, me deixa feliz estar ali na minha casa tranquila. Uhum. Vou me cuidar, faço meu exercício, quando, né, a autossabotagem deixa. Faço meu exercício tranquila, mas sem desespero de querer ficar sarada, de querer ficar. Não, eu faço porque realmente diminui bastante a minha ansiedade. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu Uhum. faço aquilo ali e tudo mais. E volto, faço uma oração. Então, eu sou uma pessoa cristã e Uhum. preciso disso para ficar bem. Preciso Perfeito. desse momento para ficar bem. Ok, faço isso, tomo banho, me arrumo e vou trabalhar. Acabou. À noite eu vou fazer o quê? Eu termino mais ou menos umas 6 horas de trabalhar. À noite eu faço as coisas da casa. Então, tô em casa, sou dona de casa também. É um dos meus papéis. Então, eu limpo a casa, faço Uhum. comida, cuido de alguma coisa da casa e depois à noite eu faço, né? Assisto uma série, assisto um filme, ou às vezes faço nada, fico lá no feed infinito, fico de boas, ou às vezes eu pego um livro para ler. Sempre leio à noite, né? Eu gosto muito de ler à noite, Sério? para até mesmo tipo, conseguir descansar, sabe? Tirar um pouco a cara das telas, porque eu fico muito ansiosa se eu fico muito nas telas. Então eu dou uma lida à noite. Às vezes é um livro mais técnico, às vezes é um livro de tipo mangá, porque eu Aham. gosto Muito bom, cara. Muito... Faz tempo que eu não mangá. leio. Nossa, muito bom o mangá. Então, às vezes, eu tô lendo ali alguma coisa mais técnica e falo, cansei disso. Tô lendo mangá. E é muito legal quando a gente lê coisas, quando a gente vê coisas diferentes do nosso dia a dia, porque a gente tem. A nossa criatividade, ela abre, né? Então, isso é muito interessante. Então, quando eu tô assistindo série também, quando eu tô assistindo alguma coisa à noite, eu não vou pegar um documentário, não, pelo amor de Deus. Eu vou e pego, tipo, uma série besterol mesmo, bobinha, Uhum. ou se não, um filme. E pra realmente esparecer a minha cabeça. No final de semana, eu também não trabalho mais, graças a Deus, porque antigamente eu trabalhava bastante. Então eu fico com a minha família. Meu marido, ele surfa, então às vezes eu vou com ele na praia, né, pra ele surfar. A gente não mora na praia, a gente mora em São Paulo. Vocês moram onde? Ah, eu ia falar É, aí. a gente mora em São Paulo, mas ele gosta muito de surfar. E todo final de semana ele quer bater ponto na praia. E aí, às vezes eu É. vou com ele, às vezes eu não vou, porque eu tô sem coragem de acordar 4 horas da manhã pra ir pra praia. Então, Uhum. depende. Aí eu fico em casa, cuido da minha casa, vou ver minha família, minha mãe, meus irmãos, igreja, cuidado espiritual. Então, eu tenho muito essa primícia dos 4 pilares, né? Cuidado emocional, então terapia toda semana. Cuidado físico, me alimentar de acordo ali. Vou falar que eu sou perfeita, que eu como bem todo dia. Não, gente, eu como mal às vezes, sim, tá? E mais do que eu gostaria. Mas uma alimentação que, ok, que não seja tão baseada ali em fast food, em tranqueira, em abrir pacote, mas em frutas, enfim, né? Uhum. Físico, espiritual, que é a minha crença e tudo mais, e mental. Então, além da terapia, eu também sempre faço algumas práticas de journaling, escrever o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Isso para mim é bastante importante, me conhecer mais, entender sobre mim, por que, que eu tô passando por isso, por que, que eu tô tão cansada. Então, eu sempre faço isso, né? Quando eu tive uma semana muito desgastante, eu faço uma revisão semanal. E aí eu Uhum. penso, cara, por que, que essa semana foi tão desgastante? E aí eu começo a entender por que, que foi tão desgastante. Nossa, foi desgastante porque essa demanda aqui me afetou muito. E tá tirando muito da minha energia. Será que não vale a pena delegar essa demanda? E é exatamente essa questão que eu tô passando agora, né? Eu tô numa fase Uhum. que eu quero delegar algumas tarefas e eu tenho sentido que isso tem tirado muito da minha energia, que isso tem me cansado muito. Só que eu só Sim. consigo entender isso através desse autoconhecimento, através de parar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar produzindo o tempo todo, né? Que tem que ser produtivo o tempo todo, que tem que Uhum. fazer coisas produtivas o tempo inteiro, e muito, na verdade, não. Muito, na verdade, você vai precisar, e é muito recomendado até, né, que você pare e analise o que está acontecendo no cenário, para você sair um pouco da roda do hamster. Aquela roda do hamster é aquela coisa que você corre, corre, corre e não vai para lugar nenhum.
Então, Boa. cara, tô super cansada, exaurida. O que será que aconteceu essa semana que eu tô assim? Nossa, essa semana aconteceu, foi um imprevisto, ou foi uma coisa que tem acontecido com frequência, que eu preciso lidar, coisas pequenas, né, no nosso dia a dia, que às vezes a gente não lida, Uhum. e fica, nossa, como isso me cansa. E todas essas coisas eu começo a pensar e eu vejo quanto faz bem para minha saúde mental poder parar e analisar isso de semanalmente ou mensalmente, enfim, conforme for a necessidade da pessoa, porque senão vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve e aí que entra o Exato. burnout, se a gente não se cuida, se a gente acaba deixando em segundo plano. Então, eu passei por muitos anos isso, né, de me deixar em segundo plano, e hoje eu me priorizo. Hoje eu sou a minha prioridade. Não vou dizer porque a minha crença, né, para mim, eu sou, assim, cristã e Deus para mim é primeiro, Uhum. mas eu sou logo em seguida. Então, a minha família é Sim. em terceiro. Quando eu tiver filhos, talvez mude, eu não sei como é que vai ser. Não quero pensar nisso agora, vai ser um problema para eu do futuro. Aham. E né, a gente tem que pensar assim, né? Porque senão a gente acaba entrando nesse loop de ansiedade, de ai, não, mas é que agora você não tem filho, tá? Tudo bem, não tenho mesmo. Quando eu tiver, eu penso Quando nisso. tiver, eu penso, exato. É, exatamente. Quando for diferente, eu penso diferente, tá tudo certo. Eu acho que é basicamente isso que eu faço no dia a dia. Eu faço aula de canto também, então, para sair um pouco Massa. do dia a dia, mas eu sou uma pessoa que por muitos anos eu negligenciei hobbies, eu negligenciei coisas fora de, entende? De ser produtiva, entre aspas. Então é por isso que eu falo com tanta convicção, porque eu passei muitos anos só querendo estudar coisas técnicas, querendo ler livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, profissional, trabalho. Então, eu negligenciei muitos anos me cuidar em hobbies e eu vi quanto aquilo era idiota da minha parte, porque eu produzia menos, eu era menos produtiva, por Exato. incrível que pareça. Então, eu não conseguia ter tanta criatividade para criar, para desenvolver novos projetos, para fazer acontecer e eu ficava ali muito, eu gastava muita energia para fazer pouca coisa, coisa que hoje eu consigo fazer muito mais rápido com menos energia porque eu tenho esse espaço aberto na minha agenda para mim, para fazer coisas aleatórias. E eu quero fazer mais coisas aleatórias ainda. Eu tô pensando. Aqui a gente tem que ir aos poucos, né? Que a gente falou. Eu Sim. acabei a aula de canto, tô na terceira aula de canto. Então, ó, vamos aos poucos. Quando eu estiver assim, legal na aula de Se canto, sente talvez eu coloque. confortável, né? Isso, coloco uma aula de piano se estiver fazendo sentido e tudo mais. Porque toda vez, antes da aula de canto, gente, eu tenho vontade de furar. E ficar no trabalho, porque a aula de canto é 5 horas. Aí, não vou deixar e vou trabalhar, entendeu? Por quê? Horário perigoso. Perigosíssimo. Minha mulher só pode esse horário, Deus que me defenda, entendeu? É complicado. A gente tá sempre fazendo acho que esse jogo, né, Lucas? Não sei se você sofre disso também, se você Sim. passa por isso também. Esse jogo de tipo assim, não, para. Não vai adiantar você ficar aqui mais. Para e Uhum. vai viver a vida, para e vai fazer qualquer outra coisa, porque não vai adiantar. Isso aqui não é produtivo. Continuar. Eu gostei bastante da tua rotina, porque ela vem muito de encontro com uma parada que eu gosto de falar. Eu adoro dar exemplo idiota pra coisa importante, né? Mas, tipo, você tem um tempo pra você no início do dia e no final do dia, basicamente, né? Em algum momento do É, final do dia você tem um tempo teu. E eu brinco muito que nossa energia, eu comparo sempre com a energia de um celular, sabe? E é como se sim, você colocasse o celular pra carregar de manhã. Aí você tem um dia que vai desgastar um pouco a bateria, aí de noite você põe mais um pouquinho pra carregar, vai dormir, vai deixar carregando e vai ter aquele dia inteiro. Olha só que doido, né? Você tem a noite, você dorme, você acorda carregando tua bateria, basicamente, e depois é, você consome ela de novo. Se a gente não tiver esses momentos de plugar ali no carregador, a gente vai ter o que o que você estava falando, né? Você teve princípios de burnout, por quê? Porque estava só consumindo e carregando pouco. Aí se põe para dormir, carrega o celular um pouquinho. Pô, mal vai carregar, você já vai acordar gastando de novo, sabe? Então, isso é muito importante. Eu gosto muito verdade. dessa estrutura de rotina também. Hoje eu tenho feito muito parecido com você. Eu tenho dado menos tempo de manhã, mas eu tenho dado meu tempo de manhã para leitura. Eu gosto também, eu gosto, tipo, de manhã é meu momento de leitura, diferente do seu. Eu gosto de ler de manhã. É um momento que eu tô com a cabeça vazia, eu não tô pensando em coisas ainda. Então eu consigo pegar um livro, ler pensando nele só, fazendo as Sim, coisas. E eu gosto de pegar atividade física, por exemplo, eu gosto de fazer na hora do almoço,
Porque eu sinto que eu dou um plugzinho ali também, na hora do almoço. Eu dou uma estressadinha de manhã no trabalho, aí já vai no almoço, dá uma carregadinha. Aí à tarde, que normalmente acaba sendo menos produtiva, eu melhoro minha produtividade de tarde daí. Muito bom. E de noite é o meu tempo, assim. É um tempo que ou eu vou jogar bola, ou eu vou jogar videogame, ou eu assisto jogo. Eu adoro assistir jogo de qualquer esporte, assim. Eu faço exatamente. Eu não, é um momento que eu realmente não gosto de planejar. Eu faço o que tiver ali, a não ser que eu tenha É, compromisso, que nem futebol é um compromisso que eu tenho, que eu amo. Fora isso, eu gosto de não ter compromisso pra eu não ter que também. ficar olhando na É. agenda, sabe? É um negócio tipo, o que que eu Isso. vou olhar pro teto agora? Vou olhar pro teto, Vou então. olhar pro Então é isso teto. aí. Nossa, eu Vou fazer adoro, isso aí. gente. Nossa, é muito legal a gente estar falando disso, porque às vezes o pessoal pensa que a gente tem todos os horários da nossa vida planejados, programados, né? E eu tenho um marido que é totalmente desprogramado, né? Ele é totalmente desprogramado. Então, no final de semana, eu não posso programar nada, porque não tem como. Se eu programar qualquer coisa, ele vai vir com qualquer outra coisa e vai desprogramar minha Maravilha. Isso é programação. ótimo pra você, né? Não, é maravilhoso. Então, assim, a gente já consegue entender, pra quem tá me escutando aqui, pra quem é esposa também, pra quem tem marido, pra quem tem filhos, é normal. Quando a gente fala de produtividade, a gente não só gerencia o nosso tempo, a gente gerencia as pessoas também. Então, vão Não. acontecer momentos que as pessoas ao nosso redor vão interferir ali no nosso planejamento, e tudo é conversado, tudo é alinhado. E hoje em dia eu já consigo aceitar de tipo assim, meu, ele é assim, e pra mim tá tudo bem, às vezes até bom. Que bom que ele é assim, né? Porque senão eu Que ia ser bom uma que chata de você. galocha que ia querer planejar todos os dias da minha vida e não ia, sabe assim, ter flexibilidade, leveza, porque é muito da minha personalidade ser assim. Então, que bom que ele é dessa forma, porque dá um balanço, né? Dá uma equilibrada nessa relação. E no final de semana eu também não tenho planejado só a igreja, que é de praxe, e dá ali mercado, aquelas coisas que não tem como, né? Ficar sem fazer, porque senão a gente não come. Mas de programação ali, de fazer coisas mesmo, vamos fazer isso, vamos pra praia, vamos pra aquilo outro, vamos fazer tal coisa. Natural, no fluxo da vida, e a Sim. gente não precisa planejar tudo que vai fazer. Acho que o planejamento ele é essencial para quê? Para que a gente possa ter previsibilidade das coisas e não surtar. Eu gosto muito disso, de usar o planejamento para isso, para a gente poder ter previsibilidade de, quero fazer alguma coisa acontecer e não fazer tipo de qualquer naquele desespero, me enrolei, que deu ruim, porque não planejou. No planejamento não, a gente faz para ter previsibilidade, para fazer as coisas com tranquilidade, sem desespero, realizar os nossos objetivos com Uhum. tranquilidade, com previsibilidade e entendendo o que dá para fazer ou não dá. Mas tudo na vida, vou planejar a hora que, sei lá, eu vou passar manteiga no pão. Calma, cara. Não precisa de tanto, né? Não é todos os horários da sua vida. E eu vejo muita gente pecando nisso, né? No microgerenciamento. Cada segundo do dia, cada coisinha. E aí, quando não bate, quando não consegue bater aquelas expectativas, fazer aquilo, não, porque tá tudo Você errado. perde a flexibilidade, né, da tua organização. Total. Acho que o Total. planejamento, quando você pega um calendário e põe tudo em horários, você perde totalmente tua flexibilidade. Se acontecer qualquer tipo de adversidade, você se lascou, você se frustrou depois no final do dia porque você não fez o que você gostaria de fazer. Isso que é foda, né? Exato. O lance que você falou do teu marido, eu tenho uma teoria boa pra isso. É a teoria, teoria da caixinha de bombom. Que é assim, ó, você e teu marido, os dois gostam de chocolate. Só que são gostos complementares. Não são os dois que vão comer o sensação. Um vai comer o sensação e o outro vai comer o Bali, sabe? Então, Uhum. vocês têm que ter gostos parecidos, mas eles têm que se complementar no final das contas, né? Então, essa tua parte de organização complementa dele, sabe? Que ele tem Sim. essa, entre aspas, desorganização, mas é uma coisa que é positiva pra você, né? Então, as coisas Total. vão se ajudando no final das contas ali. Total, com certeza. Acho que é importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado, né, ao nosso redor, que complementem a gente. Então, acho que duas pessoas muito metódicas, muito organizadas e muito Ah, que planejadoras horror. é bem complicado, assim, é bem difícil. Eu não Difícil. imagino eu mais uma eu, assim, eu mais uma pessoa que nem eu, seria bem complicado. Mas ele não, ele já é bem assim. Ele já faz e acontece, entendeu? Ele não planeja nada, mas ele é muito executor. Então, assim, Uhum. quando ele quer para o trabalho e tudo mais. Quando ele quer fazer, ele faz. Para coisas aleatórias, assim, por exemplo, vida, coisas da casa, ele é muito procrastinador. E eu já Uhum. sei disso, já entendo isso, e a gente vai lidando com as pessoas. Porque, assim, tem muitas meninas que falam para mim: porque a culpa é do meu marido, que meu marido é isso, meu marido é aquilo outro. Tá, mas. E aí, você casou, né? O que você vai fazer? Você vai, sei lá, botar um Vai veneno na chorar ou vai geladeira? fazer Não alguma coisa, pode, né? né? Com respeito.
Não tem como. Então, conversa, né? Eu sempre aconselho muito a usar a comunicação não violenta, porque é bem importante a gente poder expressar os nossos sentimentos para as pessoas ao nosso redor, né? Então, olha, é isso que você faz, tem me feito mal, é isso que. Essa cobrança que você faz para mim me faz mal, ou essa falta de auxílio, de rede de apoio sua dentro de casa me faz muito mal porque eu não consigo ter tempo para mim. Ou eu Uhum. acredito muito nisso, né? A gente precisa conversar, aprender a conversar com as pessoas ao nosso redor. Então a gente foi Sim. criado na base da gritaria, né? Na base da gritaria. Boa. Não sei você, mas eu fui criada na base da gritaria. Ah, E a gente acha que tudo se resolve ou evitando o conflito ou na gritaria. Mas tem um sim. outro lado, dá para resolver conversando, alinhando, mostrando a forma como você gostaria que fosse que acontecesse aquela situação, até de fato chegar no consenso, até chegar no equilíbrio. Então, eu tô casada aqui há 2 anos, vai fazer 2 anos no final do mês, e meu Deus do céu, no começo do casamento, ainda entrou em pandemia, eu falei assim: bom, eu acho que eu não sei não, viu? Não sei, é assim mesmo que é casar, gente? Alguém pode me. Foi difícil, é complicado, porque são duas pessoas que tiveram criações diferentes no mesmo ambiente e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Então, dentro do Sim. seu trabalho também, vai precisar aprender a lidar com as pessoas para você gerenciar melhor seu tempo, na sua casa, com sua família, enfim, isso é bastante importante para a gente não achar que tudo está sob nosso controle. Nem tudo está sob nosso controle. Tem coisas que vão sair do Exato. nosso controle e tá tudo certo. A gente consegue administrar a partir do gerenciamento das pessoas, né? Alinhando, conversando. Mas tem coisa que não tem como e aceita que dói menos, né? É verdade. Não, perfeito. Eu acho que você resumiu tudo bem aí nessa parte de da gente a gente tem que ter controle de algumas coisas, mas a gente tem que ter controle de que a gente não vai ter controle algumas vezes, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é alinhamento de expectativas, que eu acho que isso que ajuda no final das contas. E deixa eu te falar, a gente tá no finalzinho aqui agora. Eu queria que você desse seus recados finais, faça seu jabá, fica super à vontade de estar em casa aqui. E desde já quero te agradecer por essa conversa que foi muito gostosa. Eu acho que a gente pode fazer mais episódios para falar de outros assuntos com visões assim. Eu acho que foi bem legal esse tipo de debate assim. Até quero você que está ouvindo dê sua opinião também, dá um feedback em algum lugar, seja no Instagram, no YouTube, se você estiver vendo, coloca nos comentários. Mas eu quero muito ter o feedback de vocês também. E obrigado, Pri. Por favor, venha mais vezes. Com certeza, adorei. Vamos falar de várias outras coisas. Tem muitos temas que podemos falar, então vamos deixar aqui para os Uhum. Nagolitos darem as opiniões Boa. delas também, que elas querem, eles querem que a gente fale, que com certeza vamos falar. Eu adorei o nosso papo, foi uma honra estar aqui, muito bacana. E assim, quero agradecer a quem está escutando, porque tempo é muito valioso, né? A gente trabalha com tempo, eu É digo que eu verdade. vendo tempo, né? Então, a gente trabalha com tempo e o tempo para mim é mais valioso que dinheiro. Tempo é vida. Então, muito obrigada a você que está escutando aqui até agora. Obrigada, Lucas, por ter ficado comigo aqui. Eu falo pra caramba, eu falo muito. Então, obrigada a todos vocês pelo tempo. E, assim, quero agradecer você que é mulher, que está sobrecarregada, que está se sentindo paralisada até mesmo com tanto de coisa que você tem para fazer, com essa necessidade de dar conta de tudo. Começa a me seguir, começa a consumir meus conteúdos. Se você se sentir chamada a ser minha mentorada, será um prazer também ser sua mentora. E é isso, gente. Vamos lutar aqui por um mundo mais equalitário em relação à gestão do tempo, em relação à vida para homens e mulheres, né? Porque ninguém merece, não é normal e ninguém merece viver sobrecarregado, viver em burnout, viver infeliz. Todo mundo merece viver feliz, viver bem, viver pleno e viver em abundância. Boa. E só um recadinho final aqui que eu sempre esqueço, eu sou o pior marqueteiro pessoal que existe na vida, mas eu não vou esquecer de falar. Gente, www.metodonagol.com.br. Você tem mais conteúdos, você está ouvindo um conteúdo, talvez você esteja assistindo um conteúdo no YouTube. Então tem canal no YouTube, tem o podcast, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o que você quiser, sabe? Tem o curso, tem a newsletter se você gosta de receber e-mails também. Tem os Nagolitos, né, que eu sempre esqueço de falar também, que é uma maneira de você poder contribuir com o projeto com o valor que você quiser. Então, se você quiser contribuir com R$ 1 por mês, você pode contribuir. A ideia é muito mais sobre formiguinha, né? Aquele trabalho formiguinha de, pô, todo mundo dá um pouquinho, que não vai machucar ninguém, e o Nagol consegue manter essa estrutura, porque eu pago pessoas para poder ajudar a fazer tudo isso aqui. É uma estrutura que muitas vezes eu tenho que tirar do bolso, mas com essas pequenas ajudas a gente consegue manter o projeto em dia,
nessa qualidade, né? Trazendo pessoas legais e conseguindo fazer com o máximo de disciplina possível aqui, né? E é isso. Um beijo, um queijo, muito obrigado e valeu!